Olá, pessoal. Meu nome é Rafaela da Fonte. Eu sou sócia fundadora do Organiza Concurso e hoje a gente está aqui com o Tiago Luz, aprovado da Alema para o cargo específico de Engenharia Civil, não é isso, Tiago? Exatamente, Rafaela. E aí a gente vai fazer algumas perguntas. Sinta-se bem à vontade para responder. Estamos aqui num bate-papo legal. Então, Tiago, me conta um pouquinho mais sobre você. Qual a sua idade, sua formação, de onde que você é? Bem, Rafaela, eu me chamo Tiago Luz, eu tenho 30 anos, sou natural de Picos, Piauí, mas morei minha vida quase inteira em Teresina. E passei recentemente nesse concurso da Assembleia Legislativa do Maranhão, em segundo lugar, e Olha. devo muito ao Organiza, né? Que fez o meu planejamento, e é isso. Ai, que legal. Então, quando eu estava organizando aqui na entrevista, né, eu normalmente a gente coloca essa pergunta no final, mas eu alterei um pouquinho a ordem, né? E antes da gente se aprofundar um pouco sobre a sua trajetória, eu queria até te perguntar se você pudesse dar um conselho para todos os concurseiros do Brasil, ou até mesmo aqueles que estão pensando em iniciar essa jornada. O que é que você falaria? Bem, eu falaria que primeiramente tem que ter disciplina e resiliência. São dois fatores que eu acho que juntos ajudam muito nessa caminhada, né? Você tem que ser disciplinado no estudo, porque hoje em dia o estudo para concurso está muito profissionalizado, né? Você tem que levar aquilo de fato como um trabalho, né? Dizer que não, eu vou estudar tantas horas por dia, seguir esse roteiro e ter essa autocobrança nesse sentido, claro, né? Uhum. E também ter a resiliência, porque assim, você não necessariamente vai passar no seu primeiro concurso, inclusive, via de regra, é o Provavelmente que não não, né? acontece. Sim. Exato. Então, assim, você tem que ter a resiliência para aprender com os erros, tanto durante a sua preparação, como também com os seus insucessos durante as provas, né? Porque dessa forma você vai conseguir ter uma trajetória de sucesso nos concursos e logo você será aprovado. Então, pessoal, acredite, você é capaz, você não precisa ter nenhum talento especial, você tem que se dedicar aos estudos e pode ter certeza que você vai vencer através dos estudos dessa forma. Ah, muito legal. Então, vamos lá, voltando ao fluxo normal, me conta um pouquinho como é que foi a sua trajetória, né, até aqui. O que é que te levou a estudar para concurso público também? Bem, eu me formei pela Universidade Federal do Piauí em 2016. Eu acho que, como muitos engenheiros da minha época, nós entramos ali na engenharia civil, sabendo que a engenharia civil estava bombando, né? E Sim. só que foi virando e as oportunidades foram diminuindo. E ainda durante a minha universidade, eu passei por alguns estágios e eu não tive boas experiências nessa parte privada. Às vezes eu trabalhava muito e não recebia o devido reconhecimento e estava vendo também que às vezes eles não queriam te contratar ali, mas aproveitavam do seu trabalho. Então eu vi, não, acho que não é isso que eu quero para a minha vida. Nesse meio termo eu já tinha familiares que eram servidores públicos. A, a minha namorada à época, que hoje é minha esposa, ela também já tinha essa veia de estudar para concursos públicos, então, pouco depois que eu me formei, eu decidi estudar para concursos públicos. Qual a formação da tua esposa? Ela é contadora e advogada. Eita, a mesma coisa que eu. Legal. E ela estudava para que área? Ela estudava para a área fiscal e, graças a Deus, também conseguiu sucesso e hoje é auditora fiscal. Ah, que legal. E aí vocês compartilharam, então, dessa trajetória. Então, foi um pouco legal, assim, do ponto de vista de ter um suporte, né? E alguém que entende, que está passando ali pela mesma coisa. Então, teve um período em comum ali que vocês estavam estudando? Como é que funcionou isso? Perfeito, exatamente. Nós praticamente começamos a estudar para concursos juntos, né? Claro, cada um em sua área. Eu sempre estudei para concurso da minha área de engenharia civil. Em dado momento eu cheguei a estudar um pouco também para a área fiscal, mas já depois que eu já era servidor público. Mas é bom você ter uma pessoa ali do seu lado que está estudando junto com você, né?
Ao sim. mesmo tempo, não sei se você ia me perguntar isso, mas eu também tinha um amigo meu que formou comigo na engenharia, que ele também estudou junto comigo para concursos públicos da área de engenharia civil mesmo, e a partir disso, ele também teve resultados interessantes e foi um grande parceiro meu, assim, também nessa caminhada dos estudos. Ah, que legal. Assim, eu também sou ex-concurseira, né? Eu sou ex-perita da Polícia Federal. Atualmente eu ocupo um cargo no Tribunal de Contas de Pernambuco. Mas o engraçado é que muitas vezes a gente. A minha primeira. Eu não sei como é que foi a ordem da sua namorada, a minha primeira formação foi direito e a segunda contabilidade. E no direito eu não pensava muito em fazer concurso por não me identificar mesmo com os concursos da área jurídica. E quando eu decidi fazer concurso, foi muito porque a irmã de uma amiga minha de faculdade eu sempre pensei, será que consigo estudar para concurso? E eu acho que quando a gente não tem um exemplo, às vezes, até de uma pessoa próxima, é até difícil, né? Você acreditar que uma pessoa normal consegue, digamos assim. E aí eu lembro que a irmã da minha amiga passou para auditor fiscal do estado de Pernambuco. Um concurso que, assim, quando teve, movimentou bastante lá, que foi a Cefaz Pernambuco. E eu lembro que quando eu vi, eu fiz, ela pode, eu também posso, sabe? Assim, e ela fazia contabilidade, enfim, acabou que é legal, né, quando a gente tem esse impacto e esse retrato positivo ali para se espelhar e para persistir, porque assim, a vida do concurseiro, feito o pessoal fala por aí, tem que ter motivação, né? Não é todo dia que você vai estudar motivado, então se você não tiver realmente um propósito ali, né, alguma Exato. coisa que vá lhe sustentar nos dias difíceis, é muito difícil a constância, né? E a continuidade ali no projeto. Perfeito. Acho que você falou tudo, né, Rafael? A questão do propósito. Mais do que a própria motivação em si, acho que tem que entender que se você botou na sua cabeça que vai tentar vencer por meio dos estudos, no caso, concursos públicos, é um propósito de vida, né? Sim. E aí, quando você iniciou os seus estudos, você tinha algum concurso assim que fazia seu olho brilhar? Você já falou que era sempre na área de engenharia civil, Exato. mas tinha algo assim relacionado a isso, assim, que te estimulava? Assim, Rafaela, eu não tinha um concurso bem específico, digamos, né? Eu queria ser concursado e pronto, queria receber o meu dinheiro e tudo, mas para não dizer que não tinha nenhum, um que eu gostava muito era o DENIT, que inclusive teve a prova agora, né? Sim, Mas é até interessante falar sobre isso, porque os seus sonhos ou suas metas, digamos assim, vão mudando com o decorrer do tempo, né? sim. Era falado desse concurso do DENIT desde 2017. Eu cheguei a fazer um preparatório presencial para ele em 2018, salvo engano, e o concurso veio sair agora, no final de 2023, com a prova Feita a aplicada. Receita Federal, Tipo isso, era como se fosse uma lenda, né? lenda urbana. Exatamente. Só que a vida da pessoa vai mudando também, né, Rafaela? Por exemplo, eu cheguei a ser aprovado em outro lugar, então sua As vida vai prioridades vão mudando, mudando, né? exato. E aí, nesse sentido, às vezes você vai indo para outros caminhos. Às vezes até aparece um concurso ali que seu olho brilhava e você pensa, não, legal, um baita concurso, mas ele saiu agora e não é o meu e não é o que o momento da minha vida sugere agora, Não digamos, faz né? mais sentido, né? Isso, exato. É E tudo engraçado. bem, né? Eu comecei a estudar em 2016. Eu sou mais ou menos contemporânea aí de Sim. vocês. E eu comecei estudando para Receita Federal. Eu lembro que os cursinhos falavam assim: "Ai, vai sair, vamos fazer aulão", e o concurso foi agora, sabe? Então, Exatamente. ai, meu Deus. Imagina se a pessoa está esperando. Complicado demais, né? Sim, mas aí tinha essa questão territorial. Você era assim, você também é do Nordeste, o pessoal do Nordeste muitas vezes é bem apegado. Eu digo porque eu sou de Recife, o pessoal de Recife é bem apegado. Tinha alguma coisa assim nesse estilo? Me conta. Inicialmente, sim, né, Rafael? Os primeiros concursos que eu fiz, eu tentava fazer concursos aqui no Piauí, no Maranhão, no Ceará. Só que aí, acho que duas coisas foram pesando. Primeiro, o tempo foi passando, e aí eu ainda não tinha obtido sucesso. Eu cheguei até a ser nomeado em um concurso, só que ele pediu um requisito que eu não tinha, que era uma pós-graduação, né? Então, eu continuei ali tentando, e aí eu comecei a abrir o meu leque, né? Eu pensei, não, eu tenho que
ver a oportunidade do concurso. Não, eu tenho uma condição de viajar, e se eu tenho essa condição de viajar, eu estou preparado para esse concurso, independente de onde ele seja? Se sim, vamos fazer. Então, eu comecei a fazer concurso em Brasília, fiz concurso na região norte, não lembro se fiz também, acho que na região sudeste. Então, eu dei uma viajada, digamos assim. Tanto é que o primeiro concurso que eu fui aprovado foi na região norte, que foi em Rondônia. Eu morei em Porto Velho por alguns meses, né? Então, inicialmente tinha essa questão do apego, sim, familiar e ao meu lugar de origem, mas com o tempo eu fui abrindo o leque, né? Eu fui percebendo, não, eu acho que se eu tenho condição e eu quero vencer por meio dos concursos, e eu já desapeguei nesse sentido do local, vou fazer prova independente do lugar. Eu vou fazer a prova se ela fizer sentido para mim, né? Era Sim. Isso que eu passei a perceber, né? Uhum. E, assim, falar de estudo é sempre interessante. Como era a sua rotina quando você decidiu se dedicar aos estudos? Quando você decidiu... Assim, fala um pouquinho sobre isso. Quando você começou a estudar, se você conciliava com o trabalho, não conciliava com o trabalho, se dedicava inteiramente aos estudos. Como é que funcionou a sua trajetória nesse sentido? Bom, inicialmente, eu comecei estudando quase que integralmente. Então, eu estudava ali, manhã, tarde, noite, claro. Não dá para dizer que eu estudava full time, né? A gente tem que viver a nossa vida. Mas, de vez em quando, apertava essa questão financeira. Então, eu começava a fazer meus bicos, né? Cheguei a trabalhar em obras também no Piauí. Então, eu ficava revezando, mas assim, eu estava sempre ali voltado para os estudos, né? De vez em quando eu dava umas paradas, sei lá, parava 1 ou 2 meses depois que terminava uma prova e que eu não tinha sucesso, ou que também não aparecia nenhuma outra prova por enquanto. Mas, inicialmente, a minha veia estava toda para concurso. Eu estudava quase que de maneira integral, né? Uhum. Porém, quando eu passei no meu primeiro concurso, que foi no final de 2018, aí eu sou servidor público desde 2019. Então, desde então, eu passei a conviver com um trabalho de 40 horas, trabalho manhã e tarde, e aí eu tinha que estudar à noite. E isso para mim deu certo porque realmente o meu estudo sempre fluía mais no período noturno. E aí, claro, eu esticava a baladeira no final de semana, e quando era um pós-edital, eu tentava esticar um pouco mais também durante a semana e mais ainda no final de semana, né? Para compensar o que, digamos, os outros candidatos que estavam estudando ali integralmente teriam, né? Sim. Mas algumas vezes parece até que quando a gente tem menos tempo, a gente consegue ser mais focado no que a gente precisa fazer, né? Perfeito, perfeito. Assim, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, mas Sim. A gente escuta muitos relatos nisso, e isso particularmente também aconteceu comigo. Às vezes eu tinha dia que eu tinha o dia inteiro disponível para estudar, mas por saber que eu tinha o dia inteiro disponível para estudar, aí demorava um pouco mais para acordar, ou então eu estudava um pouquinho, aí eu podia esticar ou não. Não, vou fazer outra coisa ali, que, sei lá, qualquer besteira, né? Eu vou resolver aquele negócio ali e depois eu estudo. E aí nisso, às vezes eu acabava até estudando realmente mais do que quando eu passei a trabalhar o tempo todo, de manhã e de tarde, só que aí eu não era focado, não era todo quebrado esse estudo, diferente de quando eu comecei quando eu me tornei servidor público, e eu tinha só a noite para estudar, eu já sabia disso, então o estudo é muito mais focado e direcionado naquele sentido. Não, eu sei que eu só tenho esse horário para estudar, então eu vou estudar. Então, é como você disse, às vezes quando você está com muita coisa, mas você sabe que tem que fazer aquilo do estudo, você acaba direcionando melhor, né? Sim. É feito quando a gente adia ao máximo uma tarefa, e aí no final tem que fazer bem rapidinho. Exatamente. E nunca, né? O TCC da faculdade, essas coisas. Acontece. E qual foi esse teu primeiro cargo? Bom, meu primeiro cargo foi na Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, né? Foi uma prova no final de 2018, em dezembro, do Instituto AOCP. Então, foi uma prova que eu me preparei muito também. Eu vi ali uma boa oportunidade, porque eram 4 vagas, e acho que fazia muito tempo que eu não fazia nenhum concurso que tinham tantas vagas. Geralmente eu fazia concurso ou que era só uma vaga, no máximo 2, ou às vezes até cadastro de reserva. E aí esse era 4 vagas, eu pensei, não, eu vou para Porto Velho, vou fazer essa prova, e acabou que eu fiquei na primeira colocação lá.
Muito legal. E me conta uma coisa, você já teve várias aprovações importantes. Poderia compartilhar com a gente assim como é que foi a sua emoção quando você viu seu nome na lista de aprovados, especialmente no concurso da Lema, né? Que é um concurso que é muito importante para você. E por que esse concurso é tão importante? Pode explicar um pouquinho mais. Bem, pois é, esse concurso da Alema é muito importante para mim por questões pessoais, assim, familiares, né? Eu estou num momento da vida que eu estou querendo morar no Maranhão, então eu comecei a fazer concursos lá para o Maranhão, e aí eu estudei para esse da Lema, entre outros, e aí, assim, quando saiu o resultado da objetiva, eu sabia que eu tinha ido bem na objetiva, coloquei ali a minha nota no olho na vaga, né, e tudo mais, e aí quando saiu o resultado da objetiva, eu acabei perdendo uma questão, que teve uma que trocou de gabarito, e aí eu Sim. fiquei na quinta posição na objetiva. Era uma posição boa, mas eu confesso que quando saiu esse resultado, eu fiquei um pouco decepcionado, porque eram duas vagas, e eu esperava estar talvez ali em terceiro, tal. Então, me frustrei um pouco, mas confiando ali na redação, né, que também teve redação Uhum. nessa prova. E aí, quando saiu o resultado da redação, eu tirei 30, eu acabei fechando a redação, valia 30, eu tirei 30, e isso me jogou para a segunda posição dentro das vagas, porque eram duas vagas na ampla concorrência, e esse foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu estava no trabalho na hora, era já quase a hora do almoço, e aí me disseram que saiu o resultado. Aí eu abri lá para ver, e aí não carregava tal, aí eu vi que. Então você não sabia que você não sabia exatamente quando ia sair, e aí você Isso, recebeu a notícia que saiu. exato, exatamente. É Porque porque quando a assim, gente sabe que vai sair, a gente fica ali no F5, né? é porque o cronograma estava complicado do concurso, entendeu? Eles não divulgaram o tempo todo, aí tinha data que eles botavam, mas não cumpria. Então, Uhum. esse dia foi meio confuso. Aí eu vi num grupo dizendo que tinha saído. Aí eu peguei e vi, e assim, para piorar o negócio, não saiu uma lista já somando as duas notas. Eles simplesmente colocaram a nota só da redação. Aí eu vi que eu tirei o 30, meu coração assim disparou. Aí eu vi o dos demais que estavam na minha frente, aí vi que eles tinham tirado um pouco menos. Aí lá fui eu somar, jogar no Excel. Aí eu vi que eu tinha passado o pessoal, né? Então, esse dia já foi muito feliz para mim, só que eu sabia que ainda tinha os recursos, né? Então, Uhum. a felicidade só foi mesmo completa no dia que saiu o resultado pós-recurso. Aí eu vi a nota definitiva do pessoal da redação e vi que não mudou. E aí acabou que eu fiquei na segunda colocação. Aí foi um dia extremamente feliz para mim, né? É, o jogo só termina quando acaba, né? Isso. É, então, muita gente acredita que se preparar para concurso significa realmente abrir mão de vida social, pessoal, enfim. Como é que você fez para equilibrar, né, o seu estudo com os momentos de lazer? E você falou que sua esposa era uma parceira aí nesse estudo, mas como é que sua família, seus amigos, eles sabiam, eles não sabiam, foi uma coisa que você fez mais em off, te apoiaram? Assim, minha família, como eu falei, tem servidores públicos também, então eu sempre tive o apoio da minha família nesse sentido, né? Me ajudaram demais com a minha educação. A minha esposa, na época, minha namorada, ela, ela também estudava ali. Tinha um dia que a gente saía, eu ia ali na casa dela, ou ela ia na minha casa para a gente estudar juntos. E meus amigos, eles sabiam, né? Às vezes eles me chamavam para sair, mas eu prontamente dizia: não, ó, hoje não dá, hoje eu vou estudar. Às vezes eles enchiam um pouco o saco de dizer assim: não, Thiago, vamos sair hoje. E às vezes eu acabava indo, né? Porque assim, eu me pressionava bastante, mas depois de um tempo, isso no início, né? Mas depois de um tempo, eu fui percebendo assim também: olha, eu preciso estabelecer metas aqui. Se eu sei que eu tenho que estudar tantas horas no dia, e eu já estudei, e tipo assim, já assimilei aquilo, e realmente estou cansado, e aí, pô, um grande amigo meu aqui me chamou para sair, por que não sair? É até uma forma de espairecer, né? Então, eu acho que você tem que tentar equilibrar isso, no sentido assim, tem a sua meta, pô, você bateu sua meta semanal, você não é obrigado a sair, obviamente, você pode usar esse tempo a mais para descansar. Mas se tem alguém especial na sua vida, algum amigo, sua namorada, seu namorado, né? Seu esposo, sua esposa, por que não também sair ali até uma forma de você ficar mais tranquilo, né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse sentido. Não dá para dizer sim sempre. Você tem que saber dizer Sim. não, né? E tem que saber também aquilo que a gente costuma falar, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, em dados momentos, você tem que sim renunciar, tem que saber abdicar,
Mas tem que ter esse equilíbrio também. Você não pode ser só abdicação e só renúncia. Você tem que saber fazer essa leitura, digamos, né? Faça sua meta, curta um pouco, ou se você não é também de sair, descanse, aproveite, tente equilibrar bem o seu tempo nesse sentido, né? O importante é estar em paz no que está fazendo, né? Isso, Tá com perfeito, a consciência perfeito. tranquila, porque senão você nem descansa nem estuda. Ou Exatamente. sai para descansar e não descansa, tipo assim, espairecer e não consegue espairecer a mente, porque tá Isso. pensando que devia estar estudando, ou tá estudando pensando na farra. Então também não Exato. adianta. Nenhum nem outro dá certo, né? Não, não dá. Então, como eu disse, eu já fui concurseira, né? E eu era muito a favor de fazer provas, mas sem sair do foco. Você já mencionou aqui que fazia parte um pouco da sua estratégia essa coisa de prestar outros concursos, né? E aí conta um pouquinho pra gente como é que foram esses outros concursos que você prestou, se normalmente você já fazia, você alterava ali seu planejamento de estudo para incluir alguma disciplina, ou alguns desses concursos você prestava só como forma de treino, como é que funcionou para você isso? Assim, eu sou muito adepto disso também. Eu defendo muito a tese de fazer provas. Às vezes eu falo sobre isso ali no meu Instagram. Eu acho que você fazer prova traz uma bagagem, tanto a bagagem de você entender o que uma prova pode cobrar, como também a bagagem de estratégia de resolução de prova, que eu acho que é fundamental, porque às vezes você já está com conteúdo, mas você se enrola na questão de resolver a prova. Então, fazer prova eu sempre achei fundamental. Acho que quanto mais provas você faz, você vai tirando um pouco do frio na barriga, né? Que é Sim, importante ter o frio na barriga, mas tira um pouco do seu nervosismo. Mas, claro, você também não pode sair fazendo prova indefinidamente, né? Eu fiz mais de 30 provas na minha caminhada de concurso e, assim, não vou dizer que uma ou outra realmente não fazia sentido eu ter feito, mas em todas elas eu tirei alguma lição, seja da prova em si, seja da viagem em si, de não viajar muito em cima da hora. Eu sempre tirei alguma lição, né? E aí, assim, quando eu tinha duas provas próximas, eu avaliava assim, não, qual é a mais importante para mim? Eu vou estudar mais para ela. E aí, chegando perto da outra, eu dava uma pausa e estudava o que era específico daquela outra, né? uhum, Então, eu tentava equilibrar os pratos, digamos assim, né? Equilibrar os pratos, mas de uma forma organizada, digamos, né? Eu via, não, eu tenho que saber o que é mais importante para mim. Isso é mais importante para mim, então eu não vou dividir 50-50. Eu vou focar mais de um lado e do outro eu vou ver ali na reta final como é que eu vou fazer. Isso se essa menos importante fosse antes, né? Se ela fosse depois, eu estudava para mais importante, e aí a que fosse depois, eu estudava depois. Era sim, geralmente assim que eu costumava fazer. Aí você perguntou se eu fiz alguma prova só para treinar. sim. Assim, eu não cheguei a botar isso na minha cabeça, mas acabou que eu já fiz prova sem ter triscado no conteúdo dela, né? Então acabou que eu fiz como um treino mesmo. Quando eu me Sim. inscrevi, não foi bem o que eu pensei, mas durante o processo de decisão, de preparação, acabei mudando, né? Uhum. E assim, o pessoal que estuda para áreas específicas, né, como é o seu caso, geralmente tem muita dificuldade nessa parte do estudo, né, do conteúdo específico. Querendo ou não, a gente tem uma deficiência grande de materiais, né? E como é que foi isso para você? Bom, no início realmente foi muito difícil, né? Eu acho que tanto pela questão da escassez dos materiais, como pela questão também da desunião da nossa classe, era uma coisa que eu costumava falar, assim, os engenheiros civis antigamente, principalmente nessa parte de concursos, né? Não conversavam, era cada um por si, e eu acho que hoje em dia os materiais têm desenvolvido, têm sido melhor desenvolvidos, a questão também da comunidade tá com uma sinergia maior, né? Eu lembro que eu conheci o Léo, que é aqui do Organiza Concursos, pelo Instagram, e ele, acho que foi na época ali da pandemia, começou a fazer umas lives, chamou pessoas que passavam em concursos importantes, aí eu fiquei acompanhando, pô, muito legal o que esse cara tá fazendo aqui de reunir o pessoal, conversar, é disso que a gente precisa, porque assim, você não vai O passar em todos os concurseiro geralmente está ali perdido, né? Ele quer saber assim, até um quer saber a pouquinho para dar um informação, gás. exato. E assim, nós somos concorrentes na hora da prova, mas às vezes a prova tem mais de uma vaga. E tem vários Sim, concursos, em teoria tem vaga, entre aspas, para todo mundo que está ali dedicado para fazer, sua hora vai chegar, né, pessoal? Então, não tem como uma pessoa ocupar todos os cargos, né? Por mais que uma pessoa passe em mais de um concurso, ela vai ter que escolher, ou ela vai ficar no que ela está,
ou ela vai sair para o outro concurso e vai abrir vaga no que ela estava, né? Sim. Então, acho que a gente tem que se ajudar nesse sentido, tem que compartilhar as experiências que nós tivemos, compartilhar as provas, que infelizmente as bancas hoje estão dificultando também, algumas não estão liberando. Você fez uma prova, compartilha nos grupos. Às vezes tem uma dúvida, compartilha nos grupos. Eu acho que a comunidade está cada vez mais unida e eu acho que ainda dá para melhorar ainda mais esse sentido. E eu estou aqui hoje também para ajudar nesse sentido, né? Eu gosto demais de conversar sobre concursos e de trocar essa experiência, né, Rafael? Eu não introduzi que o Tiago agora faz parte da equipe de engenharia civil da Organiza. Isso. E aí me conta um pouquinho mais sobre essa coisa de foco, né? A fase pré-edital é mais complicada, de ter continuidade, de ter consistência ali, como a gente estava falando no começo da entrevista. Mas me fala um pouco de como foi isso para você, entre o pré-edital e o pós-edital. E a intensificação desse estudo ali, né, no pós. No início eu tinha uma dificuldade de fazer esse estudo pré-edital. Eu estudava, sei lá, abria um concurso, aí eu começava a estudar com o edital publicado, ou seja, eu fazia um estudo ali pós-edital. E às vezes eu acabava pausando quando eu terminava esse concurso. Então, foi até um erro que eu tive ali no início, né? E aí depois eu percebi, para eu ter mais chances aqui, eu tenho que começar a estudar de antes, porque aí eu vou ter feito uma base mais interessante, e aí quando vier o concurso que eu quero, ou vai aparecer um que eu nem sabia que eu queria, mas Mas eu queria. mas aí foi publicado e, legal, vou fazer. E aí eu já com uma base mais consolidada vai me ajudar, né? Então, no início eu realmente errava muito nesse sentido. Eu acredito que vai muito disso que eu falei. Incêndio, né? Exato. Correndo atrás do próprio rabo. Correndo atrás, exatamente. Você está sempre correndo ali, está sempre correndo. E eu acho que antigamente nós não tínhamos muitas informações assim, né, Rafael? Até porque, sim, como eu disse, a comunidade não conversava muito, tal, então, e não tinham pessoas falando sobre concurso, então você ia ali muito por conta e aí errava demais. Então, hoje, tem muitas pessoas bacanas aí falando sobre concurso, nós estamos aqui também do Organiza para trocar a nossa experiência, né? E gente, informação é muito valiosa, né? Obviamente, o principal que você tem que fazer é estudar, mas a informação, quando bem utilizada, pode reduzir bem o seu tempo de preparação e pode te dar um insight ali que vai ser muito importante até para que você ajuste a sua preparação, né? Sim. E assim, a motivação não vai estar ali todo dia, como a gente já falou aqui, né? E às vezes a Exato. gente precisa, né, de uma fofoquinha ali, de saber como é que funciona o órgão, para ficar empolgado, para se Exato. imaginar naquilo, olhar aquela tabela de remuneração e ficar se imaginando. Tudo isso acaba sendo um pouco importante na trajetória, né? E se espelhar, né, no outro. Em histórias reais, assim, que a gente acaba dando um rosto e acaba facilitando um pouco. Então, existem vários tipos de concurseiro, né? Aquele concurseiro que vai ali, ó, papirando, como falam na polícia, até o último instante, que é o examinador ali que puxa aquele cartãozinho com o resumo, e tem aquele que tem uma hora que estafa e não consegue pegar nada. Como era você no final ali? Última semana, o que é que você costumava fazer e como era seu estudo ali do sábado? Eu sou do time aí que estudava muito até o final, né? Assim, independente de como tivesse sido minha preparação, se ela foi boa, se ela foi meia boca, no final eu estava desesperado e era daqueles que corria atrás do prejuízo, no caso, se eu tivesse um prejuízo, ou que, não, eu quero consolidar aqui, estudei bem, mas eu quero consolidar, então o sábado eu sempre estudei muito, assim, na véspera, é o que funcionava para mim, aquilo que a gente conversou, né? Era o que me fazia com que eu me sentisse bem. Para eu me sentir bem, eu tenho que estar estudando no sábado. Tem gente que pensa, não, já estou lotado aqui, se eu estudar no sábado, eu vou ficar maluco. Eu não consegui estudar no sábado. Olha aí, pessoal, tem dois tipos de concurseiro aqui. Isso. As duas formas dão certo. Dão certo, porque na prova eu não consegui olhar um papel, nem ler uma palavra que parecia que minha mente embaralhava tudo. Não, exato. E assim, eu tenho até uma coisa interessante para dizer, que é o seguinte, tiveram alguns concursos que eu tive resultados bons que eu não pude estudar no sábado, seja porque eu estava na casa de alguma pessoa, ou porque inventaram alguma saída assim para conhecer a cidade. Eu quero conhecer só na segunda-feira, pós-prova. Mas aí acabava que... E isso me ajudou em alguns resultados, sabe? Acabou que deu tudo certo, assim, digamos, sabe? Tiveram provas que eu estudei muito e chegou lá na hora da prova não fui bem, e tiveram outras que eu não estudei no sábado e deu certo.
Mas, Sim. assim, o importante, eu acho que não existe uma receita de bolo, né? Como a gente falou nesse Não. caso, né, Rafaela? O importante é você fazer o que vai te deixar Tá bem. funcionando para você e te deixa em paz. Isso. Exato, te deixa em Paz, paz. paz, Perfeito. assim, naquele momento não tem, não. Mas a gente, né? O que tá funcionando ali, o que a gente acha que pode ser o melhor. Perfeito. E olhando para trás, o que é que você considera como seus principais erros e acertos na sua preparação? Você falou um pouquinho até de alguns erros aqui, já pontuou, mas assim, consolidando isso, o que é que você acha que foi um ponto assim muito algum ou um ponto muito positivo e um ponto muito negativo? Assim, o que eu citei antes foi a questão de, no início, não me preparar, assim, no pré-edital, que eu acho que é um grande erro, Sim, mas eu vou citar um outro erro que eu acho que foi o meu maior erro durante toda a minha trajetória, que era a questão da revisão. Eu não conseguia programar bem as revisões, então eu estudava, tal, mas aí eu não conseguia revisar determinados assuntos, às vezes até revisava uma coisa ou outra, mas não conseguia revisar muita coisa, e aí isso acabava que comprometia a minha consolidação daquele conteúdo. E aí chegava na prova, acontecia muito de eu olhar, pô, isso aqui eu já estudei, mas não lembro. E sim, aí eu acho que é uma das maiores frustrações do concurseiro é você se deparar com a questão que, pô, eu já vi isso, eu já estudei isso e eu não sei resolver agora. Uma coisa é você olhar para uma questão e ver assim, isso eu nunca estudei na vida. Que aí pode ser ou porque nunca cai ou porque de fato você abdicou, não tem o que fazer. Mas imagina você olhar uma questão, você sabe que já viu aquilo, você já estudou aquilo e não fazer a menor ideia de como vai resolver. Eu acho que sim. essa é a pior sensação que tem para o É concurseiro. raro, mas acontece com uma frequência absurda. Exatamente. É raro, mas Eu acontece vou te bastante. contar que eu era uma pessoa com muita dificuldade de revisão também. Assim, eu por ser muito, acho que eu era muito perfeccionista. Eu queria pegar Sim, a revisão, eu queria lembrar tudo. E aí eu, quando eu via, eu gastava o mesmo tempo do estudo. Então, assim, acho que o negócio foi começar a fluir para mim quando eu comecei a fazer pós-edital e fazer muita questão, e aí a fazer questão me ajudava a revisar. Mas eu tinha muita dificuldade nessa coisa da revisão também. entendi. Exato. Ou seja, para mim foi o meu principal erro, né, durante a trajetória. E um acerto, ou dois, enfim, algum acerto. Eu acho que o principal acerto foi quando eu comecei a estudar por questões, principalmente na nossa parte da engenharia civil, né? Sim, Os materiais antigamente eram muito densos, eram até interessantes assim no conteúdo, mas eram muito densos. E aí isso talvez dificultasse até você fazer uma revisão e tudo. E aí vieram, né, os sites, tanto o que concursos, o Tec Concurso, que é o Tec Concurso para mim hoje é a maior referência na nossa área da sim. engenharia civil e eu diria até que em todas as áreas, na minha humilde opinião. Sim, eu E também assim, era adepta do Tech. pois é, eu sou o Team Tech total. E assim, quando eu passei a estudar por questões, o TEC, ver ali os comentários dos professores, ver também os comentários dos alunos no fórum, eu acho que passou a render bem mais, porque aí eu vi ali, não, o que cai é isso. Olha, isso aqui eu nunca nem estudei na minha vida e cai sempre. Então eu ia ali, aí, pô, nem sempre as questões são iguais, mas você estudando por meio de questões, você conseguia fazer um estudo ativo muito interessante, né? Sim. Então acredito que o maior acerto foi quando eu passei a justamente estudar por questões. E aí juntou as duas coisas, né? Eu parei de errar na questão de não revisar, passei a ter esse acerto no sentido de fazer muitas questões, não é só estudar por questões, né? Mas fazer muitas questões e fazer disso todo dia. Assim, eu praticamente Sim. todo dia eu fazia questões. E aí eu acho que a partir disso eu fiquei bem mais competitivo nos estudos e foi quando a coisa começou a dar certo. Certo. E assim, em relação ao pós-edital especificamente da Lema, como é que foi para você? Como é que Bom, mudou o seu estudo, assim? O que é que você diz que teve ali de mudança, né? Entre uma preparação que você estava antes e quando saiu esse edital? bom, no caso da Lema, eu estava, antes de sair o edital, eu estava um pouco parado. E aí saiu o edital em 2022, só que era uma banca pequena, e aí acabou, eu estudei muito para essa prova, e aí foi anulado. Eu não lembro nem se eu já contei essa história, né? Não. Tiveram indícios de fraude e tudo, eu tinha ficado bem, acho que eu fiquei em quinto lugar, e ainda ia ter a redação corrigida. Aí tiveram vários indícios de fraude, eles suspenderam o concurso todo, acabaram com o contrato com essa banca, e aí eles Conselheiro contrataram. não tem um dia de paz, né, rapaz? E aí, acho que 6 meses depois, já tinham contratado a outra banca, que foi a FGV,
E aí, finalmente, eles publicaram um novo edital. E aí, o tempo de pós-edital era bem extenso. Salvo engano, eram 5 meses, 5 a 6 meses. Aí, caramba, eu vou mergulhar aqui fundo. Só que eu estou muito demandado atualmente no trabalho. Então, eu já chego mais cansado. E aí, para eu chegar do trabalho e ainda ter que fazer meu planejamento, porque eu sempre gostei de fazer o planejamento. Eu sempre fui um cara muito planejador nesse sentido, né? Mas eu falei, não, eu tenho que delegar essa tarefa. E aí, o que é que eu vou fazer? Nesse meio tempo eu já conheci o Organiza, né? Conheci o Léo, aí vi que o Léo estava no Organiza, passei a seguir o Organiza, achei muito legal assim a metodologia. Aí eu pensei, não, isso aqui é um concurso muito importante para mim, eu quero morar ali em São Luís, então eu tenho que fazer esse concurso de novo, que eu já fiz e teve esse problema, então vou fazer de novo. E aí eu contratei o planejamento do projeto Nomeação para a Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, fiquei estudando ali durante 20 semanas, o pós-edital do projeto de nomeação foi de 20 semanas, estudei de acordo com o que estava programado. Claro, cada aluno deve fazer ali a sua adaptação, né? Se você tem um tempo a mais, você foca naquilo que você tem mais dificuldade, faz um pouco mais de questão ali, revisa aqui ou ali, que algumas dessas coisas já estão inseridas no planejamento, né? Mas eu digo aquele toque final que o próprio aluno tem que ter, digamos, né? Mas o importante é que teve o planejamento direcionado para mim, e isso foi fundamental, porque não me fez perder tanto tempo que eu normalmente perderia fazendo o meu próprio planejamento, e aí foi fundamental para a minha aprovação. Ah, que legal, que bom. Então, Tiago, a gente está chegando ao final, né? E a gente você compartilhou um pouquinho aí da sua jornada e conselho. Eu gostaria de encerrar com a nota positiva. Poderia deixar uma reflexão final, uma mensagem de esperança a todo mundo que luta por uma aprovação e até o pessoal aí da engenharia civil que você falou aí, que tem essa coisa de estar começando a compartilhar mais informação agora. Sim. Eu acho que com base em tudo aquilo que a gente conversou, né, Rafaela? Vou usar um pouco aí do que a gente falou. Essa questão aí da gente ser mais unido, e vou usar um pouco do que você falou também, que é essa questão aí de que, por que eu não sou capaz? Eu vejo ali outras pessoas conseguindo, e você pode conseguir também, né? Quando você fala, você vê uma pessoa, vê uma cara, né? Vê um rosto que Sim, conseguiu, esse rosto poderia ser o meu. sim, Então, gente, quando sai um concurso, tem lá, o concurso é muito difícil, tem 4 vagas. Alguém vai ter que tá dentro dessas 4 vagas, alguém vai assumir, e você vai lutar para que seja você é capaz disso. Então, estude, tenha disciplina nesse sentido, né? Troque informações, eu acho que é muito legal quando a gente tem nos grupos aí trocando informações, tirando dúvidas, e entre para o Organiza, porque aqui a gente nós somos um facilitador, que eu costumo dizer, né, Rafaela? Com o nosso sim. planejamento, com o plantão de dúvidas, os nossos resumos, o nosso material, os estudos de caso. Então, é isso. Tenha certeza, pessoal, de que você é capaz e você vai conseguir. Continue, não Vale a desista, pena, né? e vale a pena. Você vai mudar de vida e uma vaga vai ser sua. Sim, que bom. Eu fico muito feliz, né, de fazer parte do Organiza e de vir para uma área, para áreas, né, específicas de formação que normalmente costumavam ser tão escanteadas ali no mundo dos concursos, né, até porque acaba que grandes empresas acabam colocando olhos para o que tem mais público, né? É muito mais fácil você lançar um planejamento ali, um estudo, um material para uma área geral ali, para a área fiscal, para a área de controle, que tem centenas de milhares de candidatos, do que você pegar uma coisa muito nichada. Mas, assim, é muito legal ver que a gente consegue fazer realmente a diferença, né? E impactar na vida de tantas pessoas. Fico muito feliz da sua presença aqui, da sua presença no Organiza, né? Dessa nova fase que está se iniciando. E agradecer aí sua disposição para essa entrevista. Eu que agradeço aí o convite, né? Sempre fico muito à vontade aqui quando a gente faz algum tipo de live nesse sentido. Eu gosto muito de trocar e compartilhar experiências, né? E Uhum. me coloco aqui à disposição também, pessoal. É isso aí, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau aí, pessoal. Obrigado aí, Rafaela.